Olá, me chamo Sara Maciel, sou diretora de relacionamento da Inovare Nutrition e estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Daphna Salvi, que vai falar um pouquinho para vocês sobre as experiências dela, falar um pouco da titulação, da vivência dela para nós. Olá, Sara, muito obrigada pelo convite. Sou médica pós-graduanda em Angiologia Clínica e tenho a parte também de MBA em Gestão e Controle de Infecção Hospitalar. E estou aqui para justamente mostrar para vocês, né, o que é a parte da Covid-19 como médica dessa situação que a gente tem de pandemia. Doutora, e qual tem sido a sua experiência com Covid? A minha experiência com Covid literalmente começou no início de 2019. Então eu fui médica Covid, sou médica Covid, formei-me na Covid-19. Então foi antecipada a minha formatura, eu só iria me formar em julho, então anteciparam para abril. Então dia 8 de abril de 2020 eu estava me formando e fui literalmente jogada na linha de frente. E aí eu passei por várias situações, passei pela parte de hospital na linha de frente, e depois fiquei na UPA como porta aberta na linha de frente, evoluindo para a sala vermelha de uma UPA e até assumir a unidade de terapia intensiva Covid, onde eu passei mais de 6 meses. Uma heroína. Me diga uma coisa, o que é estar frente a frente com a vida e a morte e desconhecendo esse inimigo que não tinha nem noção do que eram as complicações ou as consequências? É cruel, como eu já havia dito. A palavra de ordem é cruel, é um inimigo cruel que ele não poupa vidas, ele não poupa mães, pais, filhos, tios, nada disso. Ele vem, avassala aquele ser humano e a gente fica de mãos atadas, né, sem poder ajudar. Então, ser médica Covid para mim foi cruel. E mais cruel ainda foi passar pela segunda onda e saber que agora a gente tem essa variante Ômicron e que a gente não tem, pode ser assintomático, pode ser leve, mas a gente não tem, a gente pode mais esperar nada. A gente tem que esperar pelo pior, nos preparando para o melhor, como meu pai sempre diz, né? Falando ainda, continuando no Covid, me diga uma coisa, quais são as consequências, as sequelas que esses pacientes mais apresentam no pós-Covid? Como, assim, eu me dediquei à Covid e principalmente pós-Covid. Então, tive muitos pacientes, porque no ambulatório, no consultório mesmo, retornavam para mim. Então, eu tive experiência com 3 meses depois da Covid, 6 meses depois, e o que eu tenho visto? Vou fazer um levantamento breve. Muita cefaleia, uma cefaleia crônica pós-Covid, uma fadiga intensa, transtornos mentais associados em pacientes que, digo de passagem, não tinham nenhum relato passado de depressão, de transtorno de ansiedade, de toque. Então, e pacientes que usam medicamentos normais, né, como a gente sempre utiliza os inibidores de recaptação de serotonina, não fazem efeito nesses pacientes. Muitas sequelas também relacionadas à questão venosa. Sim, ao trombo em si, né? Sim. Tanto o paciente ainda na forma ativa, na doença ativa, no Covid ativo, ele já pode desenvolver trombos pela hipercoagulabilidade que o vírus leva, porque, como eu sempre falo, o vírus ele leva a uma doença endotelial, porque a Covid é uma doença endotelial, é uma doença dos vasos. Ela inicia lá e se alastra por todos os vasos e órgãos. Então, tem-se essa hipercoagulabilidade, que é o aumento da espessura, da consistência do sangue, levando a uma maior propensão de trombos, que são aqueles coágulos que não devem ser formados, tanto arteriais quanto venosos, né, artérias e veias, e consequentemente a gente tem muitos pacientes, até 35 dias, 3 meses, com trombos extensos, como eu já peguei, e pós-Covid também 6 meses, e alguns pós-vacina. A vacina sempre foi a alternativa de salvação. Aí eu lhe pergunto, trouxe consequências? Sim, mas para que eu possa afirmar, literalmente, eu teria que fazer um estudo randomizado, ou seja, eu teria que
acompanhar nossos pacientes. Então, eu não tenho um estudo seguro para isso, então não posso afirmar que é só aquela. Mas eu digo que pacientes que se submeteram ao uso de algum tipo de vacina em si, eu já peguei casos com presença de trombos, que eles não tinham. São a vivência clínica mesmo. Vivência clínica, experiência pessoal, que não posso considerar como sendo um estudo científico. Sim. Tem experiência com o nosso imunochoque? Tenho sim. Vocês me apresentaram há alguns meses, né, ainda na fase de estudo, de desenvolvimento. Então, eu tive a experiência, passei a utilizá-lo, né, porque quando eu faço alguma coisa para o paciente que é uma coisa nova, eu sou a cobaia. Os pacientes, eles são os usuários, eles vão utilizar o produto, mas eu sou a cobaia. Então, usei, posso afirmar que já protegeu 2 vezes de desenvolver uma síndrome gripal, né, de ter entubado pacientes. E das 2 vezes que eu entubei, que eu me expus a uma carga viral muito alta, mesmo com toda a proteção, chegar em casa com todos os sintomas e dizer, hoje eu me contaminei e ele me protegeu sim, e passo. Tanto é que eu passo hoje prescrevo para os meus pacientes. Tem bons resultados no pós-Covid? Teve alguma experiência no pós-Covid? Sim, com relação a ele? Sim, com o imunochoque. Tanto é que em mim tive uma melhor energia. Antioxidantes que tem nele, né, maior disposição. Eu passei 2 dias sem ele agora, já senti a diferença. Então, é uma coisa que eu recomendo, né, e que eu pretendo. Estamos já com esse vínculo de estudo para que a gente possa sedimentar esse conhecimento. Como é que tem sido a demanda na emergência? Na emergência, a gente hoje tem a demanda de síndrome gripal. Ponto. Sim. Então, se é Covid ou não, a gente só vai saber com o passar dos dias, né? É Covid, ela começa a se intensificar a partir do 8º dia. Começa uma síndrome gripal inespecífica, depois no 8º dia. E H3N2 não. A gente tem inicia com síndrome gripal forte, e o paciente já no 5º dia já tem a resolução do quadro. Se não tiver uma doença associada, né, uma comorbidade. Então, consequentemente, a gente pode dizer que é síndrome gripal. Mas muitos pacientes já chegam na emergência cansados, com a imunidade baixa, então a gente pode ter indicação disso aí. Sim. O que fazer quando houver uma dupla infecção? Covid e o H3N2, que chamado hoje de florona, não é isso? Se tiver a florona ou até outras situações que podem surgir, né, como no caso da dengue, a síndrome gripal, o H3N2 e Covid. Eu já peguei paciente com Covid, chikungunya. Então, o que a gente tem que fazer? É tratar como se fosse uma síndrome gripal. Não adianta implementar muita coisa, aumentar a imunidade, dar os suplementos necessários, os nutrientes, os sintomáticos e tentar reverter aquilo ali. Até a definição do quadro, com os testes, né? Com RT-PCR para a Covid e com PCR para o H3N2. Na sua experiência, na sua prática, no uso do imunochoque, ele é um grande aliado na prevenção ou até mesmo um coadjuvante no tratamento? Tenho visto. Eu, como experiência, né, como própria pessoa utilizar isso aí, eu estou prevenindo, sim. A imunidade está muito melhor. Tanto é que, assim, na maioria das vezes as mulheres passam a imunidade no período de menstruação, no ciclo menstrual. E eu disse, poxa, eu vou passar o ciclo menstrual, eu tenho certeza que eu vou me contaminar. Domingo eu estava nesse ciclo menstrual e mesmo assim passei suavemente pela exposição, porque estava sob o uso do imunochoque. Então, a doutora falou tanto na prevenção, tanto na prevenção quanto como coadjuvante no tratamento. Porque todas as coisas que a gente passa, a maioria delas, né, um antioxidante bom, a vitamina C, a astaxantina a gente tem, a vitamina D, tudo além do gengibre, do própolis, tudo que vocês têm, ele sim, já é uma coisa que a gente somava e veio aí a calhar e juntou tudo e é perfeito. Nessa fala da doutora, eu sei que a doutora utiliza muitos suplementos, não só a questão do fármaco, mas o que viu de diferente nessa suplementação diante das outras? Eu achei a composição de toda a, digamos que é uma simbiose, um mix de suplementos e minerais
que não brigaram um com o outro e que realmente vocês conseguiram ter êxito e ele tem o efeito que veio a ser desenvolvido, né? Hoje tem indicado para os pacientes? Tenho sim, tanto é que eu já reclamo toda vez para saber se tem nas lojas, né, de materiais. Quais são os resultados que tem mais impressionado quando a doutora prescreve o imunochoque? A questão da imunidade mesmo, tanto nos idosos, né, de estarem mais ativos, a questão mesmo até da saúde ocular. Esses pacientes, eles, por ter a astaxantina, que eu sou fã, número 1, que é o antioxidante perfeito. Então, ele age muito na nossa visão e na saúde ocular. Então, muitos já dizem que até o campo, a cuidado visual, a acomodação melhora. Isso aí teve relato e experiência com relação a isso. Com relação à vitamina D3, com relação mesmo à vitamina C, o própolis, até mesmo na administração. Quando a gente toma, a gente já sente um alívio. Se você tiver com uma odinofagia, uma dor de garganta, você já sente um alívio quando toma e já abre aquela via aérea. Então, é essa a experiência. Vocês estão vendo uma médica fantástica, cheia de conhecimento, vai estar como nossa parceira, já é nossa parceira, mas está aprofundando muito mais. A gente vem com muito artigo científico aí para você. E doutora Daphna, primeiro eu quero agradecer por essa entrevista maravilhosa. Obrigada pela parceria, por tudo. Você, não sei como que chama, você gostaria de deixar algum recado? Vou falar, vou mostrar, porque assim, a gente quando fala de um produto, a gente tem que dizer se sim ou não tem conflito de interesse. Então, tem um conflito de interesse por quê? Porque é um produto que eu testei, que é bom e que me trouxe benefício e está trazendo benefício para os meus pacientes. Então, é isso que eu quero dizer, que vou utilizar, vou prescrever, mas com segurança.